É muito difícil a gente aceitar muitas vezes um não. O não do pai, o não da mãe, o não do patrão, o não do pastor, o não da esposa ou do marido. Aceitar o não sempre exige muita humildade, mas é necessário. Hoje eu quero falar com você sobre o não de Deus, o não de Deus. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente aceita isso? Não saia daí. Essa palavra que eu vou trazer para vocês hoje, ontem queimou no meu coração, ardeu no meu coração. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você como falou comigo, me edificou, me abençoou. Eu quero que você seja poderosamente abençoada, abençoado e compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas que você puder. Com o máximo de pessoas que você puder. Agora, antes que eu leia Mateus capítulo 15, do verso 21 a seguir, eu quero que você escreva aqui embaixo o nome da sua igreja. O nome do pastor da sua igreja. Coloca o nome da sua igreja, o nome do pastor da sua igreja. Eu quero orar pela sua igreja. Então, eu quero que você coloque aqui o nome da sua igreja. Se possível for o nome do pastor da sua igreja. No final, eu quero estar orando por sua igreja e vou continuar orando nos próximos dias por sua igreja. Então, coloca o nome da sua igreja aqui embaixo. Nós vamos ler a palavra agora. Mateus capítulo 15, verso de número 21 a seguir. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Preste atenção que é uma mãe clamando por socorro pela sua filha, que não está apenas oprimida, ela está terrivelmente, horrivelmente, gravemente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Essa mulher nos ensina muito sobre persistência. Esta mulher nos ensina muito sobre humildade. Esta mulher nos ensina muito sobre intercessão. A primeira lição que a gente aprende com esta mulher é: lute contra a oposição maligna na sua casa. Lute contra a oposição maligna na sua casa. Agora, para você lutar contra a oposição maligna na sua casa, você precisa ter discernimento. É impressionante. Essa mulher não era discípula de Jesus, essa mulher não era membro de uma igreja, esta mulher não era judia, ela era gentia. Esta mulher não tinha um relacionamento próximo com Jesus e os discípulos, mas ela tinha discernimento. E se existe uma coisa hoje que o pai e a mãe precisa ter dentro de casa, é discernimento.
O que é espiritual deve ser tratado como espiritual. O que é orgânico, físico, tem que ser tratado nesse plano, nesse nível, nesse aspecto. E o que é emocional tem que ser tratado no aspecto psicológico, emocional. Essa mulher discerne: minha filha está com um problema. E não é um problema orgânico, não é um problema emocional. O problema dela é espiritual. Ela está horrivelmente endemoniada. Essa é a primeira lição. Discernir o que está acontecendo com a vida dos nossos filhos. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: represente alguém da sua casa em oração. Isso tem a ver com intercessão. Quem é que estava possessa? Quem é que estava endemoniada? Quem estava oprimida? A filha. No entanto, quando ela vai a Jesus, ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela está em busca de socorro para a filha, mas ela diz: tenha compaixão de mim. Ela está se colocando no lugar da filha, ela está intercedendo. Gente, toda família, toda casa que tem um intercessor vai experimentar libertação, milagre, cura, restauração, salvação. Nós precisamos aprender a praticar essa disciplina espiritual da oração intercessória. Se colocar no lugar do filho, se colocar no lugar da filha, se colocar no lugar do cônjuge, se colocar no lugar da mãe e do pai, se colocar no lugar. Isso é poderoso. Isso é extraordinário. A outra lição que nós aprendemos aqui é: não se desespere com o silêncio de Deus. Como é que você lida com o silêncio de Deus? Como é que eu lido com o silêncio de Deus? Como é que nós lidamos com o silêncio de Deus? E principalmente a mulher. A mulher não gosta de silêncio. Quando a mulher fala e o marido não responde, gera uma crise. Quando a mulher fala e o marido não dá uma resposta, isso gera uma crise. Essa mulher vai atrás de Jesus, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o texto diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. O silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus tem o propósito de libertar-nos de nós mesmos. O silêncio de Deus tem o propósito de nos amadurecer e desenvolver a nossa fé, e era exatamente o que Deus estava fazendo com aquela mulher. Estava desenvolvendo sua fé e libertando ela de si mesmo. Saiba que o silêncio de Deus é pedagógico. Não se desespere com o silêncio de Deus. Ele tem propósito aí. Agora, Jesus, por 2 vezes, Jesus disse não a esta mulher. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Por 2 vezes, essa mulher ouve um não. A outra lição que nós aprendemos com esta mulher é: não se desespere com o não de Deus. Não se desespere com o não de Deus. A gente precisa também saber lidar com o não de Deus. Não fui enviado para as ovelhas. Não é bom pegar dos pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E quantas vezes a resposta de Deus é não. Eu não vou fazer. Você não vai. Não é da minha vontade. Quantas vezes Deus diz não. Jesus disse: não é chegada a minha hora para sua mãe. Preste atenção. Muitas vezes a resposta de Deus é não, mas ouça o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que a vontade
vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é a melhor para a minha vida e para a sua vida. E se esta é a vontade de Deus, não vai, não faça, não continua, não prossiga, não retroceda. Fiquemos no centro da vontade de Deus, porque aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que nem sempre as pessoas que estão caminhando na mesma direção que a gente se importa com a dor que nós estamos passando. Muitas vezes, as pessoas que mais deveriam nos apoiar, nos ajudar, interceder conosco, são aquelas que tentam nos fazer parar, são aquelas que tentam nos fazer desistir, são aquelas que tentam nos tirar do caminho da nossa vitória, da nossa bênção, e por isso a persistência tem a ver com a fé e a fé tem a ver com a persistência. Essa mulher estava decidida a não desistir na sua busca por um milagre, por uma vitória. Ela sabia que estava batendo na porta certa, falando com a pessoa certa. Ela estava diante do Senhor. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Uma outra lição que a gente aprende com esta mulher é que outras pessoas podem caminhar com você, mas não podem caminhar por você. Vou repetir. Muitas pessoas podem caminhar com você, mas elas não podem caminhar por você. É você que é o responsável. Eu sou o responsável. Eu não vou transferir essa responsabilidade para A, para B, para C. Não. Muitas pessoas podem ir comigo, mas não podem ir por mim nesse sentido aqui. Agora, você precisa romper barreiras para alcançar aquilo que você precisa em Deus. Você precisa romper barreiras. A primeira barreira que esta mulher rompe é o silêncio de Jesus. Não é simples, não é fácil, mas você precisa romper esta barreira, persistindo, não deixando o seu lugar, não deixando o seu posicionamento, romper essa barreira do silêncio de Deus. Segundo, você precisa romper a barreira da indiferença dos discípulos, a indiferença daqueles que não se importam com a sua dor. Alguém lembrou que provavelmente os discípulos ainda não tinham filhos, certo? João não tinha filhos, Pedro não tinha filhos, provavelmente Filipe não tinha filhos, André não tinha filhos, e só sabe sentir a dor que um pai sente em ver uma filha endemoniada. Quem é pai só sabe o que é sentir a dor de uma mãe que tem uma filha possessa. Quem é mãe? Provavelmente aqueles discípulos não tinham filhos, porque nós que temos filhos, eu sei, gente, eu tenho 3 filhos, e eu sei o que é ver um filho desviado do caminho do Senhor, porque o meu filho passou por esta fase. Eu sei o que é ver uma filha distante do Senhor, porque eu passei por esta fase. Vencemos, triunfamos, meus filhos todos amam a Jesus, estão na presença de Deus, mas foi um tempo desafiador. Agora, nem todos compreendem a sua dor, nem todos compreendem a sua luta, nem todos compreendem a sua angústia, nem todos compreendem o seu desespero na busca. Mas persista, não desista, prossiga. As tuas orações não estão caindo no vazio. Muitas vezes Deus está em silêncio porque Ele está preparando o melhor para te surpreender.
Então, vença o primeiro obstáculo, o silêncio de Deus. Vença o segundo obstáculo, a indiferença das pessoas que caminham com você. Vença o terceiro obstáculo, os dois nãos de Deus, os dois nãos de Jesus. Agora é interessante que quanto mais a prova aumenta, mais a fé dela aumenta, mais a determinação dela aumenta, mais o orgulho vai desaparecendo. E aí, qual é a sua última atitude? Olha aqui, ó. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, de Jesus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo... Ela o adorou. Ela o adorou. Jesus ainda disse: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher tinha tudo para voltar para casa murmurando. Essa mulher tinha tudo logo no início. Voltar para casa reclamando, blasfemando. Aonde se viu um homem que se diz mestre do amor? Preste atenção, aonde se viu esse homem que se diz ser filho do amor, mestre do amor, a expressão do amor, fazer isso comigo? Eu não vou mais continuar o seguindo. Ela poderia voltar para casa murmurando, blasfemando, falando mal, espalhando fofoca, mas ela substitui a murmuração pela adoração. Isso é tremendo, isso é extraordinário. A nossa persistência tem que gerar em nós paciência e nos levar à adoração enquanto nós estamos buscando a nossa bênção e a nossa vitória. Muitas pessoas estão voltando para casa sem o milagre, sem a bênção, sem a resposta, sem a intervenção divina. Sabe por quê? Porque a murmuração prevaleceu e não houve adoração. Preste atenção que essa mulher, ela adora, ela reconhece e ela diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a tua fé. Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada, ficou liberta. A persistência venceu, a fé venceu, a humildade venceu, a adoração venceu. Fez Deus parar para esta mulher e dizer: que seja feito como você quer. Eu sinto o Espírito Santo ministrando ao coração de mulheres, ministrando ao coração de homens, fortalecendo a fé de pessoas. Não foi por acaso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus colocou essa palavra no meu coração porque queria falar com você hoje, queria falar com você agora, queria falar com você, mãe, com você, pai. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua casa, não desista da sua filha, não desista do seu filho. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu preciso que você entre na minha lista de oração. Você quer entrar na minha lista de oração? Josué, como é que eu faço isso? Tá vendo aqui embaixo? Tem um botão inscrever-se. Não tem um botão inscrever-se aqui? Inscreva-se aqui? Clica aí. Agora, ativa o sininho. Isso, ativa o sininho e coloca todos, tá? Ativa o sininho e coloca todos. Quando você faz isso, você entra nessa lista de oração. Nós oramos todos os dias por você. Nós oramos todos os dias por sua casa, por sua família, por seu trabalho, por sua igreja. Certo? Então coloca aqui. Você já se inscreveu? Tá? Divulga o nosso canal.
Fala do nosso canal para sua amiga, para o seu amigo, para todos aí próximos de você. Divulga o nosso canal, ok? Nós vamos orar agora. Se você colocou o nome da sua igreja aqui, o nome do seu pastor, eu vou orar por eles, ok? Vamos orar? Pai, esta palavra falou muito ao nosso coração. Como esta mulher, com a sua atitude, nos ensina lições extraordinárias. Lições de fé, ou uma lição de fé, lição de perseverança, lição de humildade, lição de adoração na prova, enquanto busca o seu milagre. Essa mulher fez o certo, na hora certa, no lugar certo, pela pessoa certa. Essa mulher se colocou no lugar da filha, que estava horrivelmente endemoniada. Essa mulher também nos ensina uma lição de discernimento. Ela discerniu o que estava acontecendo com a filha. Quantas vezes falta esse discernimento do pai e da mãe? E aí é tarde demais, às vezes, quando tentam buscar ajuda. Dá discernimento para o pai, dá discernimento para a mãe, dá discernimento para o marido, para a esposa, dá discernimento para a família. Agora, Senhor, eu quero orar por aquelas pessoas que estavam pensando em desistir. Estavam pensando em desistir diante do silêncio do Senhor, da indiferença das pessoas. Muitas vezes do não do Senhor, que não é o momento, não é chegada a minha hora. Não permita que estas pessoas abandonem sua fé, desistam da intercessão e da oração. Eu creio que o Senhor nos colocou aqui hoje para ministrar ao nosso coração exatamente nesta direção. Porque Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje, Tu és o Deus de amanhã. Ó Espírito Santo, aviva a nossa fé, renova a nossa fé, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé e faz com que nós sejamos mais persistentes, mais perseverantes, mais determinados. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta casa, esta família. Agora, eu coloco, Pai, diante de Ti todas as igrejas cujos nomes foram colocados aqui na descrição desse vídeo. A Igreja Batista, a Presbiteriana, a Comunidade, Família Church, Família Debaixo da Graça, Além do Véu. Senhor, eu oro por todas estas igrejas cujos pastores estão comprometidos com a palavra, com a verdade, com as escrituras. Eu oro, Senhor. Eu oro pela Igreja Assembleia de Deus. Eu oro por todas as comunidades. A Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular. Eu oro, Senhor. Eu oro por todas as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Cada uma delas que os nomes foram colocados aqui, Senhor. Eu ministro sobre todas elas, que nestas igrejas não falte uma vida cheia do Espírito Santo, que não falte provisão, direção, que não falte a Tua bênção sobre cada uma destas igrejas. Pai, eu oro para que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho um convite muito especial para fazer a você que me acompanha aqui sempre. Você já fez um cruzeiro com o seu cônjuge? Não? Chegou a hora então. Você pode se programar, certo? Porque nos próximos meses você pode se programar. E você precisa ir nesse cruzeiro conosco por duas razões. Primeiro, porque todo casal precisa desse tempo para renovar, reciclar, fazer manutenção do seu casamento. Segundo, porque o valor que você vai pagar no cruzeiro é muito acessível, mas é muito acessível, que cabe no seu bolso tranquilamente. Então, entre em contato conosco ainda hoje para você se inscrever com o seu cônjuge para este cruzeiro. Nós estamos levando 200 casais e você não pode ficar de fora. Olha, nós esperamos você. Entre em contato. Não perca por nada a palavra de amanhã. Amanhã eu quero trazer uma palavra fresca para o teu coração. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos amanhã.